Olá pessoal, tudo bem? Gravar esse vídeo aqui para vocês a respeito sobre a utilização de diâmetros em projetos de água fria de 20 milímetros, né? É algo que eu comento bastante com meus alunos, aplico no meu projeto, é esquecer o diâmetro de 20 milímetros, né? Se você aplica no seu projeto ou nas suas obras, assista esse vídeo, depois comente aí o que você acha que está certo, que não está certo, o que você concorda, o que você que não concorda. Como eu sempre digo, né, aqui é um ponto para a gente discutir e trocar conhecimentos, né, e não ditar regras. Mas eu vou aqui comunicar qual é o meu ponto de vista em relação ao diâmetro de 20 milímetros, mesmo seria semelhante ao diâmetro de 15 milímetros aí para tubos de água quente CPVC, beleza? Então vamos lá. Fizemos aqui um banheiro simples, né? Um lavatório, um vaso sanitário com caixa acoplada, um chuveiro, né? Eu fiz como se fosse um misturador ali de água quente com água fria, só funcionando água fria, né? E adotei algumas premissas, tá? Então adotei cota do piso sendo cota zero, então o NA mínimo do reservatório, que eu tenho que verificar com o reservatório vazio, as pressões dinâmicas do meu projeto, pela norma nova, 56269 nova, de 2020, e não é mais por tabelinha, por peso, né? O que é muito bom, voltou até a engenharia hidráulica, né? Nas normas. Falta ainda os fabricantes fornecerem dados para a gente aplicar isso, né? Mas a gente vai aprimorando isso. E o NA mínimo então, do reservatório 4 metros. Então pensei em um pé direito aí de 3 metros, mais ou menos. A caixa d'água posicionada a 1 metro acima da laje. A gente vê muito um pé direito de 3 metros e a caixa d'água já apoiada na laje. Isso aí não dá pressão mínima de meio MCA, que é o que a norma nova prescreve, e nenhum ponto da rede ali do barrilete, né? Então, no mínimo, estaria 1 metro aí para cima. Vocês vão ver que até esses 4 metros aqui ainda é pouco, a gente teria que subir um pouquinho mais. Eu sempre falo para os meus alunos da arquitetura que a definição de formatos e volumetrias de cobertura de quedas d'água não é somente estética, tem que levar em consideração o projeto hidráulico, é importantíssimo que se leve em consideração isso, principalmente se tiver aquecimento solar, né, que aí o posicionamento do boiler, da placa, também influencia bastante nessa volumetria, você não vai conseguir meio que fugir de um caixote no telhado ou uma solução arquitetônica diferente que dê mais altura, né? Enfim, então trabalhei com 4 metros, nós sabemos que a boa parte das pequenas obras trabalha com 3 metros, né? Esse valor 3 metros, pouquinho, apoiado na laje direto, né? Coloquei tudo com 20 milímetros, depois a gente já vai rodar com 25 e um misto de 25-32 para a gente ver o que muda em pressões, tá? E analisar os usos simultâneos ou não. Aqui a norma nova tira a tabela, né? Muita gente criticou isso, que a norma nova passa essa responsabilidade para os projetistas. Na verdade, a norma nova se atualizou, né? Então, antigamente você tinha chuveiro e tinha chuveiro, pronto, né? Tinha torneira e tinha torneira. Hoje você tem uma infinidade de modelos de chuveiros e duchas, uma infinidade de modelos de, de torneiras para lavatório, né? Então, cada uma tem uma curva de vazão. Então, chuveiros, por exemplo, você pega marcas conhecidas de chuveiros, você até encontra curvas de vazão e pressão, né? Mas essas curvas não são muito bem escritas, com uma escala de 0 a 10 MCA, você não sabe qual é a pressão mínima que ele tem para funcionar, né? A norma antiga falava em 1 MCA em todos os pontos de uso, exceto o vaso sanitário, com caixa acoplada. A norma nova já fala assim, um mínimo de 1 MCA, mas que deve ser adequado ao chuveiro. Então, por exemplo, chuveiros que tenham incorporadores de ar. Tem chuveiro aí que trabalha com pressão mínima de 5 MCA, né? E muitas vezes essa informação não está clara para o cliente, ele não entende. Inclusive a norma nova fala que no manual de instruções, que praticamente nenhuma casa tem, mas deveria ter, o manual de instruções tem que ter essa especificação. O cara tem que saber que chuveiro que ele pode comprar, que ducha que ele pode comprar, não é só uma escolha estética. E eu costumo falar assim, quando a gente compra qualquer equipamento eletrônico, tá em pressão, tem potência, tem voltagem, né? Tem amperagem, tem se é corrente contínua, corrente alternada, você tem uma infinidade de informações técnicas. Quando você vai comprar um aparelho hidráulico, como um chuveiro, uma ducha, que não são baratos, né? Você tem pouquíssimas informações técnicas, mesmo das empresas reconhecidas no mercado. Isso elas vão ter que sambar e mudar
significativamente. Elas têm que fornecer esses dados para nós projetistas, né? É isso que a norma nova está dizendo, né? Quando ela deleta aquela tabela de pesos e de vazão, né? Basicamente dos aparelhos. Porque cada aparelho tem a sua curva diferente. Então, ducha, você vai encontrar ducha com pressão mínima de 1 MCA, você vai encontrar ducha com pressão mínima de 2, vai encontrar ducha com pressão mínima de 5 MCA, ducha com 8 litros por minuto, ducha com 12 litros, com 20 litros por minuto. Esses chuveiros de teto ele tem um volume bastante grande, né, de uma vazão bastante grande. Então, os incorporadores de ar economizam água, mas eles precisam muito mais de pressão, né? Então, essas informações são essenciais para nós projetistas hidráulicos, tá? E as empresas vão ter que se virar para conseguirem fornecer isso para a gente. Não é tão difícil também, não, né? Basta ter uma empresa ter um laboratório. Nesse laboratório você consegue esses parâmetros, tá? Mas é um parâmetro que é fundamental para o projetista e que tem que ser fornecido, beleza? Como ainda não temos, né? Para chuveiro até a gente encontra meio assim, né? Mas encontra em algumas marcas, mas encontra-se uma curva sem muito detalhe também, tá? De precisão de escala. Mas nós teríamos. Mas para torneira, olha, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos. Um aluno achou uma torneira que tinha lá pressão mínima e pressão máxima, qual era a curva, mas era até de uma marca desconhecida. Eu achei legal, uma fábrica pequena estava fornecendo mais dado técnico que grandes fábricas por aí, né? E reconhecidas e caras. Então vamos adotar aqui valores da tabela antiga, tá? Mas sabendo que o certo é a gente definir agora com a norma nova o que é o aparelho que você vai instalar lá, tá? Então, lavatório 0,15 litros por segundo, né? Realmente não vai variar muito em cima disso, tá? Caixa acoplada 0,15 litros por segundo, né? Agora a norma fala em 1 MCA, o que faz com que a caixa encha um pouco mais rápido. Eu acho que tem que ter uma mudança muito grande nos flexíveis. Os flexíveis têm um diâmetro muito, muito, muito estreito e isso faz uma perda de carga muito grande, né? Então, o que a gente conecta ali no joelho azul é um flexível e esses flexíveis também não têm dado técnico e para mim eles obstruem significativamente a tubulação, tá? E o chuveiro a gente vai pôr 0,2 litros por segundo, né? Que daria aí 12 litros por minuto. A maior parte das duchas pegariam essa faixa, né? Mas lembrando, chuveiros, por exemplo, de teto já não atende isso, chuveiros coluna muda um pouco, com desviador muda bastante, principalmente pressão mínima, tá? E estamos trabalhando com a análise de meio metro de coluna d'água para qualquer ponto que esteja com um desnível de pelo menos meio metro da caixa d'água, do nível mínimo, né? Então, qualquer ponto que esteja com possibilidade de pressão estática maior que meio metro de coluna d'água, ele deve ter uma pressão dinâmica de meio, pelo menos, tá? Pressão dinâmica nos pontos de uso mínimo de 1 MCA, mas que deve ser adequada ao equipamento que vai ser instalado. Isso é o que a norma nova coloca. Não é somente 1 MCA, adequada, tá? Então vamos lá. Rodei aqui, né, um banheiro todo com 20 milímetros e somente o lavatório funcionando. Então, o que o pessoal faz geralmente quando tem projeto e que acha que economiza é colocar tudo 20 milímetros, né? Qualquer caixa d'água ainda 1 metro acima, tá? Mas geralmente a caixa d'água nem está esse 1 metro para cima da laje. E joguei tudo 20 milímetros, registro de meia polegada e só abri a torneira. Se eu só abrir a torneira, rodei aqui no software Epanet, até pode ser um motivo aí para um próximo vídeo. Epanet eu gosto bastante de fazer projetos de loteamento de rede de água, de estudo de linhas, de recalque, enfim, eu uso muito o Epanet há mais de 10 anos aí, eu acho uma ferramenta fantástica, gratuita, né? Traduzida para o português graças à Universidade Federal da Paraíba. Enfim, eu rodei, tá? E aí nós temos aqui, ó, tá pequenininho, mas eu faço a leitura para vocês, vocês não conseguirem ver. No lavatório, rodando desse jeito com 0,15 litros por segundo, nós temos uma pressão de 3,2 MCA. É uma pressão excelente, para o lavatório vai funcionar tranquilo, beleza. Então vamos lá. Agora, apenas o vaso sanitário tendo sido usado, agora está sendo a caixa acoplada enchida, preenchida, né? Então o lavatório está desligado, o chuveiro está desligado, somente a caixa acoplada está sendo preenchida. Ok, você tem pressão de 3,26 MCA. É uma pressão boa para essa vazão de 0,15 litros por segundo, vai funcionar, né? Agora só o chuveiro. Só o chuveiro
já está dando 0,43 MCA, né? Que o chuveiro elétrico vai funcionar a partir de 1 MCA, né? A norma já especifica o mínimo de 1, mas o chuveiro elétrico vai ligar em 1 MCA. Então aqui provavelmente você vai ter que colocar um pressurizador. Só que quando você pôr o pressurizador, aquele pequeno, né, que vem junto com o chuveiro elétrico geralmente, esse pressurizadorzinho também não ergue tanto não. E vai gerar pressão negativa na rede, porque aqui já está no 0,65, por exemplo, né? Então ele vai fazer uma sucção, vai gerar uma pressão negativa na rede. Não é legal, tá? Isso, lembrando, qualquer caixa d'água 1 metro acima da laje. O pessoal geralmente põe na laje, que é pior ainda, né? E eu não estou detalhando o restante do barrilete, tá, pessoal? Estou fazendo uma saída direto para o banheiro. Então, nesse barrilete aqui, a gente poderia ter derivações para demais colunas, tá? Mas também o barrilete aí, o cara não colocaria 20 milímetros. Eu tenho visto bastante em obras pequenas essa situação de 20 milímetros, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. E se tivermos o uso simultâneo aqui de vaso sanitário com caixa acoplada e chuveiro? É possível? Vai acontecer um dia isso? Vai acontecer com uma certa frequência. A pessoa usa o banheiro e logo em seguida, o vaso sanitário, e logo em seguida vai tomar banho. Então a caixa acoplada ainda está enchendo quando ele ligou o chuveiro, né? A caixa acoplada não enche imediatamente. Então é um cenário possível. Se a gente rodar assim, piorou, né? Aí aqui a pressão está dando menos 0,9 para que atenda aquela vazão, ou seja, não vai atender aquela vazão, né? Vai ser uma vazão muito inferior com pressão de praticamente zero, né? Então, se for os dois, já não atende e fica muito feio, menos 0,9 para dar aquela vazão, ou seja, não vai por gravidade, vai dar uma pressão aí próximo de zero, um pouquinho maior que zero, e uma vazão significativamente menor, ok? Tanto no vaso sanitário quanto no chuveiro, ok? Então não funciona, né? Ok, se eu fizer o banheiro inteiro em 25 milímetros, em vez de usar 20 milímetros e registro de meia, eu vou usar 25 milímetros e registro de 3/4. Rodei tudo com o mesmo cenário, ok? Então vamos lá, vaso sanitário e ducha, que estava dando menos 0,9 aqui, né, para atender aquela vazão, agora está dando 0,9 positivo, né? Que ainda não dá para ligar porque o mínimo é 1 MCA ou atender o equipamento. Então o mínimo é 1. Aí não dava, mas tudo bem, se a gente erguer um pouquinho a caixa d'água já dá, tá? Então pouca coisa que a gente erga aí, uns 15 centímetros, né, para balancear a perda de carga. 15 centímetros que a gente erga já dá a pressão naquele ponto necessário. Lembrando, o lavatório está fechado. E há pessoas que entendem que pode haver o uso simultâneo dos três. E eu entendo isso, eu também projetaria para o uso simultâneo dos três, né? Uma pessoa tomando banho, acabou de usar o vaso sanitário, então ele está enchendo, e pode ser que alguém entre aqui no banheiro, um filho, uma filha, escovar o dente, ou o marido vem aqui e faz a barba enquanto o filho toma banho, alguma coisa assim, coisas que acontecem, então eu projetaria para os três estarem acontecendo ao mesmo tempo num banheiro desse, tá? Mas aqui não, a simulação só do vaso sanitário e do chuveiro, você vê que já melhora muito do 20 milímetros para o 25 milímetros. 25 milímetros a gente tinha menos 0,9, agora nós temos mais 0,9. Ainda não atende, mas se erguer um pouquinho a caixa d'água, atende. No caso do 20 milímetros, eu tinha que erguer muito a caixa d'água, e aí erguendo a caixa d'água ali, você tem um problema da perda de carga muito alta para o que você tem de carga hidráulica, então não faz sentido. Você deve estar com velocidades altas, né, na tubulação. Só para vocês terem ideia, né, a norma fala em 3 metros por segundo, você tem que trabalhar em velocidades abaixo de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo já é uma velocidade muito alta, tá? E isso não impede também o golpe de ariete, a norma nova deixa bem claro que trabalhar abaixo de 3 metros por segundo você também tem que verificar golpes de ariete, tá? Mas eu gosto do software Aliev para verificar golpe de ariete, eu acho que é um software muito bacana, Aliev. E aqui no caso, a gente deve estar com uma velocidade aí abaixo de 1,5. Nos meus projetos eu tento sempre deixar no máximo 1,5 metro por segundo, porque eu acho que acima de 1,5 a perda de carga já fica significativa, né? Aqui eu coloquei as perdas de carga singulares, tá, pessoal? Nesse trecho do barrilete eu joguei ali um registro e algumas curvas que pudessem ter. Joguei um valor aleatório, mas condizente aí com uma realidade. E nos outros eu coloquei realmente as peças, tá? Então vaso com ducha já, com 25 milímetros já melhora significativamente, né? A pressão melhorou bastante de 20 para 25.